Olá pessoal, antes de tudo espero que estejam todos bem na medida do possível. Essa é a segunda aula do retorno às atividades do componente curricular Perspectivas Matemáticas e Computacionais em Humanidades da Universidade Federal do Sul da Bahia. Vamos iniciar hoje analisando alguns gráficos, mais uma vez do site Our World in Data, com dados do CDC europeu. Dessa vez eu quero mostrar mais uma característica desse site, que é a visualização da evolução dos gráficos ao longo do tempo. E vamos falar sobre aquela grandeza que o nosso governo tanto gosta, o indicador de quantidade de mortes devidas ao coronavírus por milhão de habitantes. Na evolução do gráfico de mortes acumuladas por milhão, o Brasil está, hoje, 2 de setembro de 2020, em 10º lugar. Mas há algumas anomalias nesse gráfico. Deem uma olhada nessa evolução. Notem que San Marino atingiu seu pico em abril e desde meados de maio não houve alteração em sua curva. Como não vão nascer milhões de pessoas em San Marino, nem milhares de pessoas vão migrar para lá, e nem ninguém vai ressuscitar, enquanto a gente usar o valor acumulado, o índice de San Marino vai permanecer acima das 1.000 mortes por milhão, com seu total de 35 mortes por Covid-19. Vocês percebem que o uso da morte por milhão, ainda mais acumulada, majora, coloca San Marino no topo como aparentemente o pior país de contenção da Covid, mas é um país que teve 35 mortes apenas. Tá? O mesmo vale para Espanha e Itália, né, que já passaram por seu pico, e ali o caso foi pior, ali a gente está falando em milhares de mortos mesmo. A Bélgica também, a gente já discutiu em outro lugar, a metodologia diferente deles de computarem as mortes. Né? Então, na verdade, esse gráfico de mortes acumuladas não ajuda a gente a ver o quadro hoje. E ainda insere algumas distorções ao comparar países com populações muito diversas, com tamanhos muito diversos. Então, vamos fazer o seguinte, usando os mesmos países, a gente vai ver a evolução de mortes diárias e não acumuladas, para ver se a gente tem um panorama diferente. Nesse cenário, a gente vê que os países europeus têm, em sua maioria, um pico inicial, mas depois as mortes diárias perdem força. Em especial, vemos o caso de San Marino, cuja evolução tem uma parada antes dos demais. Repito, no acumulado o país continua no topo, mas isso não reflete mais a situação atual, já que a última morte por Covid-19 nesse país aconteceu em 24 de maio. E o mesmo vale para Andorra, que também estava lá no topo antes. Então, agora, num terceiro cenário, eu quero pegar os países que hoje, dia 2 de setembro de 2020, estão no topo das mortes diárias por milhão. Diárias, não acumuladas, e hoje. Nas mortes diárias por milhão, o Brasil está em 7º lugar. Mas notem que novas anomalias surgiram. No lugar de San Marino, por exemplo, temos agora, em primeiro lugar, as Ilhas Turcas e Caicos. E eu aproveito para perguntar para os alunos, algum de vocês conhecia esse lugar? Porque eu confesso que não, eu não conhecia. Mas é um conjunto de ilhas no Caribe, pertencentes ao Reino Unido, com aproximadamente 30.000 habitantes. Também estão aí, bem na 6ª posição, as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, também no Caribe, com por volta de 100.000 habitantes. Aruba, 7ª posição, Caribe, 100.000 habitantes. Fica claro que nesse momento o Caribe é um foco de disseminação do vírus. Mas por outro lado, não é difícil prever que essas ilhas vão ter seu pico e depois vão retornar a um patamar baixo. Então, se a gente tirar essas anomalias, a gente teria hoje o seguinte ranking de mortes diárias por milhão. Primeiro lugar, Colômbia, Bolívia, Peru, Argentina, Brasil, México, Montenegro, Panamá, Bósnia e Herzegovina,
Kosovo, Chile, Honduras e Estados Unidos. Isso mostra que os focos da pandemia nesse início de setembro são as Américas, com destaque ali para essas ilhas do Caribe e América do Sul, e os Balcãs, porque se a gente continua lá, além de Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, também tem Macedônia, estão logo a seguir na lista. Ok? Muito bem. Agora eu quero sair desse site e queria apresentar para vocês um site nacional extremamente bem feito da Universidade Estadual de Feira de Santana, o GeoCovid-19. O link está na descrição do vídeo. Esse site trabalha com dados atualizados de casos e mortes no Brasil todo. E é possível pegar os dados por estado e até a evolução de casos e mortes por município. Eu criei um time-lapse aqui da linha do tempo do país para vocês verem como foi o espalhamento da Covid por estado. À esquerda, vocês acompanham gráficos de casos acumulados e por dia. E a barra ao lado do mapa indica o passar dos dias desde o primeiro caso em São Paulo. Notem o espalhamento rápido, inicialmente pelos estados do litoral, saindo de São Paulo. Em seguida, o Amazonas, com o vírus se espalhando pelos rios. Depois de estar devidamente nacionalizado, temos os últimos dias praticamente sem mudança considerável. E quando é que a gente vai ver esse vermelho ficar menos vivo? Bom, eu queria que vocês aproveitassem bastante esse site, experimentem, vejam todos os dados que ele tem, procurem os seus municípios e deem uma olhada na aba de projeções. Tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como as projeções são feitas e vamos analisar algumas delas. Bom, por hoje é isso. Fiquem todos bem.